Hoje a aula é sobre sistema de aterramento e proteção contra choques elétricos. Esse tema é um dos pilares mais críticos de toda a segurança elétrica, porque ele define o que acontece quando algo falha na instalação, quando um isolamento se rompe, quando uma carcaça metálica fica energizada ou quando alguém toca onde não deveria. A linha tênue entre um susto passageiro e um acidente fatal, na maioria das vezes, é definida por como o aterramento, a equipotencialização e os dispositivos de proteção foram projetados, instalados e mantidos ao longo do tempo. Não se engane, o aterramento é o seguro de vida da sua instalação e de quem opera os equipamentos. Vamos partir do conceito técnico correto. Aterramento não é um buraco negro ou um ralo que faz a energia sumir por mágica. A função técnica real de um sistema de aterramento é oferecer um caminho intencional, contínuo e com impedância baixa o suficiente para a corrente de falta retornar à fonte. O objetivo principal é um só: garantir que o desligamento automático da alimentação aconteça no tempo adequado, reduzindo drasticamente o tempo de exposição da pessoa ao risco. Traduzindo para a linguagem prática do campo, se uma carcaça de motor ou painel ficar energizada por uma falha interna, o condutor de proteção deve avisar o sistema, direcionando essa corrente por um trajeto previsto para que os disjuntores ou o dispositivo diferencial residual possam atuar antes que o pior aconteça. O protagonista técnico dessa proteção contra choques por contato indireto é o condutor de proteção, conhecido pela sigla PE, o nosso conhecido fio-terra. Ele não é um acessório opcional e nem um item para ser instalado apenas se sobrar orçamento no final da obra. O PE conecta as massas, carcaças e estruturas metálicas ao barramento de terra, garantindo a integridade da equipotencialização. Quando esse condutor está ausente, mal apertado no borne, rompido ou sofrendo com a oxidação e corrosão, a carcaça do equipamento perde sua referência de segurança. Nesse cenário perigoso, o equipamento pode até funcionar normalmente, mas ele se torna uma armadilha invisível, pronta para descarregar toda a sua energia em quem tocá-lo, transformando o corpo humano no único caminho disponível para a corrente. É fundamental separarmos duas ideias que geram muita confusão mesmo entre profissionais experientes: aterramento e equipotencialização. Aterramento é o contato físico direto com o planeta, feito por meio do eletrodo de aterramento inserido no solo. Já a equipotencialização é a união elétrica entre todas as partes metálicas da instalação para minimizar diferenças de potencial perigosas ao alcance das mãos. Entenda o seguinte ponto vital: você pode ter uma haste de aterramento perfeita, com resistência baixíssima, mas se a equipotencialização estiver mal executada ou incompleta, você ainda terá tensões de toque perigosas entre duas massas metálicas próximas. Por isso, na sua avaliação de segurança, o seu olhar técnico deve estar sobre o conjunto completo: continuidade do condutor PE, integridade do barramento de terra e a firmeza absoluta de todas as ligações equipotenciais. Ao falarmos de risco de vida, dois termos precisam estar no seu vocabulário diário: tensão de toque e tensão de passo. Tensão de toque é o que você sente quando encosta em uma carcaça energizada enquanto seus pés estão em contato com um chão ou outra superfície condutora. Já a tensão de passo é a diferença de potencial entre os seus dois pés ao caminhar perto de um ponto onde a energia está sendo dissipada no solo, algo extremamente comum em pátios de subestações ou áreas externas após uma falha. Um sistema de aterramento bem projetado distribui essa energia de forma equilibrada no solo e reduz a tensão de toque a níveis seguros, permitindo que a proteção atue antes que o coração da vítima sofra uma fibrilação ventricular. E como essa proteção entra em ação de forma prática? Temos duas frentes de defesa. Primeiro, os disjuntores e fusíveis, que cuidam das sobrecorrentes e curtos-circuitos. Depois, temos o dispositivo diferencial residual, o DR. Ele é a camada mestre de proteção adicional, pois ele literalmente lê o desequilíbrio entre a corrente que entra e a corrente que sai do circuito.
Se houver qualquer fuga para a terra, seja por uma falha de isolação interna ou por uma pessoa tocando em partes vivas, o DR percebe essa corrente de fuga mínima e desarma o circuito em poucos milissegundos. Vale reforçar uma regra de ouro: o DR não depende do terra para desarmar, mas eles trabalham em uma parceria necessária. Um sistema de terra bem feito facilita o caminho da fuga de corrente, fazendo com que o DR atue antes mesmo de alguém tocar no equipamento energizado. Agora, vamos aos esquemas de aterramento definidos pela norma, que ditam as regras do jogo. No esquema TNS, o neutro e o condutor de proteção são totalmente separados em toda a instalação, o que é a configuração ideal para a maioria dos casos de segurança e performance. Já no esquema TNC, o neutro e o terra são combinados no mesmo condutor em parte do sistema, o famoso condutor PEN. Aqui o perigo aumenta consideravelmente. Se o condutor PEN se romper em qualquer ponto, as carcaças de todos os equipamentos alimentados por ele podem ficar energizadas com o potencial do neutro, criando um risco de choque em massa. Temos também o TNCS, que é uma transição entre os dois. E, por último, o esquema TT. No sistema TT, o seu aterramento de proteção é totalmente independente do aterramento da concessionária. Como a resistência desse eletrodo local costuma ser mais alta, o disjuntor dificilmente vai perceber uma fuga de corrente pequena, o que torna o uso do DR absolutamente obrigatório e indispensável para evitar fatalidades por contato indireto. No dia a dia do campo, para saber se a proteção contra choques é realmente confiável, você deve buscar o básico bem feito. O barramento de terra está presente e visível? O condutor verde ou verde e amarelo chega em cada motor, tomada e ponto de consumo? As conexões estão firmes e limpas de qualquer sinal de oxidação? Cuidado extremo com gambiarras técnicas, como condutores de terra puxados por fora das canalizações ou fios subdimensionados. Aterramento não aceita improviso, ele exige continuidade metálica real e duradoura. Antes de iniciar qualquer intervenção em um sistema, use este método de inspeção direta. 1. Confirme a continuidade do PE. Use instrumentos para testar se o terra realmente chega com baixa resistência ao equipamento. 2. Verifique a equipotencialização completa. Painéis, eletrocalhas, tubulações metálicas e estruturas do prédio estão todos interligados? 3. Teste o dispositivo DR. Não confie apenas com o visual. Aperte o botão de teste e verifique se ele está atuando mecanicamente de forma instantânea. 4. Avalie o estado físico e o ambiente. Lembre-se que umidade, poeira condutiva e corrosão química são inimigos mortais da integridade do seu aterramento. O recado final que você precisa levar para sua carreira é que aterramento e proteção contra choques não são acessórios de luxo ou meros itens de conformidade normativa, eles são sistemas vitais. Um profissional de verdade não conta com a sorte e nem assume que está tudo bem. Ele identifica, confirma visualmente e instrumentalmente e só então coloca a mão na massa. Segurança elétrica se faz com técnica sólida, paciência e rigor, não com pressa ou excesso de confiança. Tudo começa por um aterramento bem feito e uma proteção que você tem certeza absoluta que vai funcionar quando o imprevisto acontecer.